Olá, este vídeo é caseiro e, portanto, desculpem os imprevistos. Vamos lá. Na atual mega transição planetária, assistimos à necessidade da volta ao corpo. E a essência do corpo, não sei se vocês concordam, é a sensorialidade, a qual é determinada no corpo psíquico do ser humano, o da comunicação com os outros dentro de nós, pelos signos solares, nossos velhos conhecidos. E no corpo físico, né? O da comunicação com os outros fora de nós, pelos signos lunares, somáticos. O objetivo da astrologia que eu venho divulgando, né, a sensorial, é justamente expor a natureza sensorial, né, de ambos os signos e assim colaborar para o incremento, né, das sinastrias astrológicas do futuro, né, para enriquecê-las com algo novo. Né? Pois bem, o conteúdo do site astrologiasensorial.com.br, no qual esse tema é abordado com detalhes, né, apresenta 50 vivências sobre o tema. E apesar, gente, de privilegiar de início os signos lunares, né, a sensorialidade destes signos, né, afinal a comunicação propriamente dita, aquela que primeiro aparece, né, ela diz respeito, né, a com os outros fora de nós, né, a que se realiza através do corpo físico. Né? O conteúdo do site também aborda, né, a comunicação com os outros dentro de nós, tá? Isto é, na dimensão psíquica. Exemplo. Vamos caminhando devagar, gente. Vamos lá. A pessoa de signo solar, Libra, né, ela tem uma postura característica sensorial. Ela se posiciona para ouvir as vozes interiores. Daí o seu caráter julgador, é a julgadora de si, julgadora das vozes interiores. Então, é uma julgadora, né, exemplar. Né? Porque para julgar é preciso ouvir. E a postura da Libra é ouvir as vozes interiores. Né? Algo interessante. Já a pessoa de signo solar, Áries, né, ela tem a postura sensorial oposta. Ao invés de ouvir, ela cala as vozes interiores para ser ouvida. Olha que interessante. Ouvir, ser ouvida. S-O. Tá? E sendo ouvida, ela tem condições de comandá-las. É o condutor de si. Ela tem condição de conduzir. Para conduzir, né, você precisa calar as vozes interiores para poder conduzi-las. Né? O Áries é o comandante de si. Né? Por este motivo sensorial, essa postura sensorial. E a Libra é a julgadora de si. Muito bem. Completando, é na natureza sensorial que está a explicação para as características essenciais de cada signo. Né? Vejamos, como a gente tem falado, a impetuosidade, né, o ímpeto de Áries, vem da necessidade, né, instintiva, quer dizer, astrológica, em se fazer ouvido, né, por suas vozes interiores. Né? O ariano, ele tem a necessidade de se fazer ouvido pelas vozes interiores. Né? E a diplomacia psíquica, né, de Libra, é o contrário, ela se justifica pela sua capacidade em ouvir essas vozes interiores. Né? Tá? Muito bem, a figura anexa, essa figura que é muito importante, ela está no site explicada com detalhes. Na figura anexa, ela sinaliza que os dois zodíacos envolvidos, né, o solar, o nosso, e o lunar, né, eles são um mesmo zodíaco, ou melhor, eles provêm
de um único círculo de ações puras, de 12 ações. Né? A diferença é que essas ações atuam em planos diferentes, só isso. Né? Exemplo, as ações Libra e Cavalo, gente, são as mesmas, é a mesma ação, só que o prazer de Libra é ouvir as vozes interiores. E o prazer da pessoa nascida no ano lunar do Cavalo é ouvir as vozes exteriores. É a mesma audição, só que em planos diferentes. Tá? Bom, o exposto, né, sugere que são duas as personalidades sensoriais envolvidas numa sinastria. Na realidade, são duas personalidades sensoriais. Tá? É uma atitude que a gente não está capaz não é normalmente, a gente não desenvolve nas nossas sinastrias astrológicas atuais, não é mesmo? Tá? Existe a personalidade psíquica, interior, e a personalidade física, exterior. Né? Por exemplo, nos casais jovens, como esse aqui da figura, né? Sem tirar a relevância, né, das nossas sinastrias astrológicas, né, que tratam da dimensão psíquica, né, tá? Sem tirar a relevância das nossas sinastrias. Né? A tendência inconsciente dos jovens é estarem interessados no combina, não combina, na dimensão física de início. Ou seja, no modo de tocar e serem tocados. Ou seja, do modo pelo com pelo, como um gato, tá? Ou pele com pele, como um cachorro. Certo? Esse esquema define dois tipos de tato, de percepção tátil, né, do prazer, da libido tátil, que é importante, né? É uma intimidade que existe, né? Que vai desde o dia a dia, nas atividades do dia a dia, até nas atividades íntimas, né? Na sexualidade. O tato é fundamental, mas como que ele gosta de me tatear, ou ela, né? E vice-versa. Tá? No modo de ver, né? Visão, como o outro me vê, como ele gosta de ver, de ser visto, né? É com atenção, ou com contemplação. Existem dois modos de ver. Tá? E de ouvir também, como é a audição. Será que ele presta atenção em mim, nos meus detalhes, ou não? Ou ele prefere o geral? Certo? Mais dispersão. Né? A visão contemplativa ou de atenção. Né? E a fonação? Como que é a fonação dele? Né? É uma fonação, vamos dizer, delicada, cuidadosa, tá? Controlada pela audição, a fonação controlada pela audição, ou é uma fonação que não é controlada pela audição, né? Ela tende a aumentar de intensidade, né? Ela é mais rústica, fonação mais cuidadosa, delicada. E outros aspectos, né? Tá? Que envolvem a personalidade profunda. Tá? Porque a origem dos comportamentos está no sensorial. Porque os seres foram desenvolvidos para se comunicar, essa é a primeira coisa. E eles se comunicam através da sensorialidade. Então a sensorialidade é que determina a natureza do tipo desse comportamento. Tá certo? A gente pode falar em água, fogo, tá? Terra, etc, mas isso ainda é um meio caminho, não é a origem. Tá certo? Então, vai inclusive na personalidade, né? Essa personalidade aqui, né? Ela é uma personalidade da fala pensada, eles são juízes. Então, a fala tem que ser pensada, gente. A palavra uma vez dita, ela não pode mais ser trocada. As palavras têm um valor absoluto para essa pessoa aqui. A conversa é fundamental.
tanto exterior como interior. Agora, aqui não, a conversa, né, as palavras, como são movidas a sentimento, aqui é movido a pensamento, aqui é movido a sentimento. Então, o sentimento não cabe nas palavras. Então, as palavras, uma vez ditas para essas pessoas, elas podem muito bem ser trocadas. Elas são relativas. Palavra absoluta, palavra relativa. E por aí vai. Tá? No site vocês têm as 50 vivências para se divertir. Pois bem, esses aspectos sensoriais, né, táteis, visuais, auditivos, né, fonatórios, né, e suas correspondentes personalidades, né, resultantes, são abordados, como falei, em detalhes no site. Em detalhes. É que precisa ter paciência, que o site é longo. Tem que ser longo, porque o tema ele envolve muitas dimensões, tá certo? Entendeu? Que todas cabem na sinastria, são fundamentais numa sinastria, né? Principalmente para as pessoas mais jovens, vocês entendem? Então, onde as libidos estão ali, ó. Será que eu combino, eu não combino, ou não combino, hein? Será que eu beijo ele do jeito que ele gosta, ou estou beijando do jeito que ele não gosta? Será que eu dou um beijo na minha filha, um beijo assim, assumido, pleno, explícito na bochecha dela, nesse lado aqui, ou um beijo cuidadoso? Então, tem mães, pais, que beijam, abraçam seus filhos de um modo que, há anos, de um modo que os filhos não gostam. Certo? Então, para isso é esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de sinastria complementar. Tá? A sugestão implícita, né, neste conteúdo, né, que eu estou apresentando, é de que as sinastrias do futuro sejam ampliadas, né? Isto é, apresentadas em duas etapas, gente. Não sei se vocês, o que vocês acham, né? A primeira etapa é a nossa sinastria astrológica, né? A tradicional, a psíquica, né? Que investiga o comportamento, né? A atitude nossa, de uma pessoa, né? Dos envolvidos nas 12 casas de atividade humana, né? As atitudes psíquicas são fundamentais, tá? Entendeu? Mas numa segunda etapa, como complemento, como uma cereja do bolo, certo? Vocês apresentam a sinastria física. Então, na primeira etapa, seria o Sol, não é? Entraria o zodíaco solar. Na segunda, o zodíaco lunar, né? Eles se completam, né? É importante levar em consideração essas duas personalidades, gente, porque elas se emaranham. Concorda? A personalidade física, ela influencia, tá, a personalidade psíquica. Tá? E a psíquica influencia a física. Né? Por isso que a gente fala de vez em quando, né? Áries, cabeça. Peixes, pé. É uma influência indireta, mas é uma influência. Opa! Tá? Então elas se emaranham. Então é importante, porque às vezes os envolvidos, né? Nós estamos tratando com um casal, assim, eles fazem uma confusão com a personalidade. Ah, mas eu sou assim, eu não sou daquela maneira, né? Apesar da minha lua estar em leão, eu não sou assim, eu sou mais... Entendeu? Então elas se emaranham. Tá? Um outro ponto que eu queria falar é o seguinte, para encerrar, é que a astrologia lunar também é astrologia. Né? O círculo de formas animais, na realidade, o círculo de formas animais, né? O zodíaco, é o cenário no qual os astros atuam. Então, às vezes a pessoa pode dizer, não, mas a astrologia lunar não é astrologia. Não é. Porque só existe esses elementos, essa riqueza de elementos, né? Planetas, etc., seus regentes, etc., essas figuras, essas simbólicas também, devido ao cenário, esse cenário de 12 ações que no primeiro tempo de manifestação se manifestam nos animais.
tá certo? Os animais somos nós somos os animais, né? Tá? E uma última consideração é que a gente fala, né, muito comum na nossa área, falar sobre a Lua no mapa astral solar nosso. Essa Lua é uma Lua psíquica, gente. A emoção que ela traz, que ela sinaliza, é emoção psíquica. Mas existe a emoção física, do corpo físico, que está sendo esquecida. E ela é forte. Viu? Ela é fortíssima. Tanto quanto. Tá? Então a Lua, né, nós temos livros, literatura, né, sobre investigação, né, tá detalhada sobre a influência da Lua no mapa astral solar, né, em termos de sentimento, né? Mas esse sentimento, essa sensação, né, essa emoção, ela é psíquica e existe emoção física, tá certo? Bom, vamos ficar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É só alertando para vocês o seguinte, é importante de ler o site, né? Nessa altura do campeonato, não sei se vocês estão percebendo, a gente não sabe até quando o site vai ficar no ar, não é mesmo? Então é uma oportunidade para vocês lerem num domingo de sol, embaixo de uma árvore, né? Ou numa rede balançando, uma reflexão sobre a necessidade dessa volta ao corpo, inclusive astrologicamente, né? Tá certo? Tá? Que nós estamos num momento muito singular, né? Nós esquecemos do corpo, essa atrofia sensorial a que a internet nos levou, né? E essas gerações mais novas, né? Elas estão com uma dificuldade tremenda, tremenda, né? Nossos netos, viu? Tem neto, filho, né? Filha, é um problema sério hoje, essa atrofia sensorial, que ela precisa ser, a sensualidade precisa ser revitalizada, né? Resgatada, entendeu? Inclusive em nível de sinástrico, tá? Porque senão fica muito no psíquico, né? E o psíquico envolve tantas casas, tantos detalhes, que a pessoa se perde, né? Sinceramente, principalmente esses novos, eles se perdem, não faz parte inclusive da percepção psíquica, né? Nós temos uma percepção física e uma psíquica. Então muitas das explicações que nós damos, às vezes entra por uma orelha e sai pela outra deles. Vocês compreendem? Tá certo? Espero não ter sido excessivo. Tá? Me desculpem, tá? Os excessos. Tá? Obrigado. E se gostarem, eu não sou de divulgar, pedir para divulgar, mas se vocês gostaram, né, peço para divulgarem. Né? Tá joia? Tá? Um abraço a todas e a todos.